Pessoal, tudo bem? Voltando para mais uma aí, para a gente fechar toda essa caminhada que a gente está fazendo no conceito de industrialização brasileira, né? A gente vai agora para o período liberal parte 2, né? Que é onde a gente pega ali todos os anos da era PT, começando com os dois mandatos do governo Lula e desaguando ali com o mandato e meio, vamos dizer assim, da presidenta Dilma, tá bom? Então, essa aula eu vou fragmentar ela em primeiro mandato do Lula. Na verdade, não é primeiro mandato, né? Eu vou trabalhar com o período de 2003 a 2007, onde vai entrar ali já no segundo mandato. E por que o ano de 2007? Porque em 2008 a gente tem a crise econômica do setor imobiliário nos Estados Unidos, né? E isso, querendo ou não, vai interferir diretamente nas políticas econômicas brasileiras. E aí a gente vai para um segundo momento explicando quais foram as consequências dessa crise na economia brasileira, nos 2 anos finais ali do segundo mandato do Lula. E aí a gente entra no governo Dilma falando de tudo ali junto, tanto o primeiro quanto a metade do segundo mandato até o impeachment dela. Tá bom? Então vamos começar aqui. Assim como, então, a gente vai pegar esse primeiro momento, né, do governo Lula aí, de 2003 a 2007. Lembrando que as eleições aconteceram em 2002 e ele entra, de fato, como presidente, assume ali em 2003. Tá? Então, já de cara, né, qual é o desafio aí que o Lula tem assim que ele assume a presidência? Falei para vocês isso nas aulas anteriores, sempre um governo ele assume, ele tem uma série de desafios ali para tentar resolver, e, querendo ou não, as ações que ele faz, ele gera um impacto, resolve minimamente aqueles problemas, aqueles desafios, mas gera outros e que isso provavelmente vai ficar para o governo seguinte, tá? Como nós vimos na aula passada do Fernando Henrique, qual era o desafio que o Fernando Henrique Cardoso tinha no seu mandato, nos seus 2 mandatos ali? Primeiro, estabilizar a nossa economia, que ele fez isso muito bem com o Plano Real e com o binômio lá, né? A mudança da moeda para o Plano Real e a dolarização da economia, casado com a política de privatização, né? A adoção do consenso de Washington, e o Brasil ele entra na pauta neoliberal de uma vez por todas, tá? Então ele consegue equilibrar e estabilizar nossa economia, mas ele gera como consequência duas coisas. Dentro de uma proposta neoliberal, ele gera a pulverização da indústria brasileira no território brasileiro e começa a ter um processo de dispersão que nós vimos lá, que é o conceito de guerra fiscal. Então, eu tenho ali as indústrias se espraiando, né, indo para a região Nordeste, indo para a região Norte. Então, a gente tem um problema sério, que é um problema de infraestrutura. E, além disso, o meu processo de desenvolvimento industrial começa a acontecer, isso na década de 90, início dos anos 2000, e devido a uma própria demanda da própria indústria, eu preciso ter mão de obra qualificada para começar a trabalhar nessas indústrias e no comércio de maneira geral. Então, vai colocando isso aí, ó. Eu tenho um problema de infraestrutura, eu tenho uma necessidade de qualificação de mão de obra, e nós vimos que no período do Fernando Henrique, devido a uma preocupação muito grande com a economia e muito pequena com a sociedade de maneira geral, houve uma ampliação da desigualdade social, que isso já vinha de períodos remotos, desde a década perdida com o governo militar, né? Ou seja, a gente vinha ali de 85 até 94, quando ele assume, vamos dizer assim, quase 20 anos, de sucessão de governos e sucessão de problemas econômicos e ampliação da desigualdade social. E que no governo dele não se resolveu isso, né? A preocupação primária, né, ali era a estabilidade da economia. Dito isso, a gente tem aqui, então, como os grandes desafios do governo Lula. Primeiro, eu tenho uma sobrecarga enorme no setor de infraestrutura, que seja ela energética, que seja ela de transporte. Perfeito? Devido, então, a esse espraiamento da indústria e desse crescimento industrial fora da região sudeste. Lembrando que nós temos um processo de desenvolvimento industrial tardio,
e que nós vimos isso tanto na primeira quanto na segunda Revolução Industrial, nós temos um processo de aglomeração industrial. Logo, dentro do Brasil, a gente tem um processo de aglomeração industrial na região sudeste. E, por consequência, todo o meu processo de infraestrutura, de produção de energia, de infraestrutura de escoamento de mercadoria, de matéria-prima, de mão de obra, está concentrado na região sudeste. Perfeito? Quando eu falo de Itaipu, os militares construíram isso visando essa demanda na região sudeste. Ah, Justo, mas não faz parte da região sudeste. Itaipu, concordo, mas a proximidade geográfica já supra essa necessidade. Né? A primeira usina hidrelétrica foi em Marmelos, em Juiz de Fora, na região sudeste. Tranquilo? Eu tenho os principais portos na região sudeste, né, que é a porta de entrada e saída de mercadorias no Brasil. Eu tenho um setor ferroviário, apesar de ainda, né, paralisado, mas o melhor, a maior concentração de linhas férreas no Brasil está na região sudeste. A maior malha rodoviária do Brasil está em Minas Gerais. Né? Minas Gerais, se a gente olhar no mapinha ali, ele é o elo entre as regiões. Né? Não tem como eu passar para a região centro-oeste sem passar no biquinho de Minas Gerais. Não tem como eu ir para a região norte e região nordeste sem passar por Minas Gerais. Então, Minas é esse elo rodoviário de todas as regiões. Então, a partir do momento que eu tenho esse espraiamento do desenvolvimento industrial, por consequência, eu preciso levar, eu preciso gerar, eu preciso criar um processo de infraestrutura também nessas outras regiões. O outro desafio, eu coloquei ali o processo de qualificação profissional, ou seja, se eu tenho abertura de vagas de emprego, eu tenho, né, que seja no setor secundário ou no terciário, e eu tenho a desigualdade social, eu tenho uma população ainda majoritariamente fora das escolas, né, ou fora dos centros universitários, eu tenho que gerar esse processo de qualificação profissional. E o outro desafio é a desigualdade social. Perfeito? Então, para esses 3 desafios, o governo Lula ele vai ter 3 programas também para isso, tá? O primeiro programa aí, ou a primeira ação, é o que a gente chama de PAC, ou Programa de Aceleração do Crescimento, tá? Onde ele vai ter duas ações, né? Vai ter o PAC 1 e o PAC 2, tá? Onde esse programa ele é basicamente, como o próprio nome diz, né? Programa de Aceleração de Crescimento. Isso quer dizer crescimento econômico. O Brasil, dentre os países emergentes, Rússia, China, Índia e África do Sul, né? Os chamados países baleias aí, né? E a gente vai trabalhar isso mais para frente. O Brasil é o país que tem a pior infraestrutura, tanto de produção de energia quanto de escoamento de mercadorias. Tá? Então, a pauta principal do PAC vai ser exatamente reestruturar ou estruturar o Brasil no que se refere a essas duas coisas. Tá? Então, quando eu falo de energia, qual vai ser os grandes projetos aí do Brasil? Eu vou ter a construção dessas 3 principais usinas hidrelétricas, Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, todas elas ficam na região norte brasileira, na grande bacia do Rio Amazonas, né? Onde eu tenho ali os seus afluentes, aqui eu tenho Belo Monte sendo construído no Rio Xingu, tá? Onde a preocupação principal aqui são 3. Se eu estou falando, e eu quero que vocês anotem isso, né? Se eu estou falando que eu estou desenvolvendo 3 grandes usinas hidrelétricas na região norte, eu tenho que entender que existe um motivo, existe uma causa por isso, tá? E aí eu tenho 3 motivos principais. Primeiro, eu tenho a ampliação do Brasil no processo de exportação de commodity, tá? E a gente vai trabalhar muito esse conceito daí para frente, mas commodity é toda e qualquer matéria-prima do setor primário voltado para exportação e que não tem um valor ainda agregado, tá? Traduzindo isso em palavras, minério de ferro é uma commodity, tá? A exportação do minério de ferro bruto, eu não agreguei valor nenhum, simplesmente extraí ele e exportei. Eu posso ser considerado como commodity porque é uma matéria-prima do setor primário, voltada para exportação, e eu não agreguei valor, eu não transformei ela em aço, por exemplo. Foi? Eu não beneficiei ela. A soja é uma commodity, a soja in natura, tá? O petróleo bruto, extraído ali pela Petrobras, exportado, é uma commodity, tá? E na região norte, existe aí a preocupação da expansão da fronteira agrícola, ou seja, eu estou chegando na região norte
com o arco do desmatamento, a gente vai trabalhar isso na nossa parte de agricultura, né, de geografia agrária. Chega, então, aí na década de 90 nessa região norte, então eu preciso ter energia, ou produção de energia, ou disponibilidade de energia, para ampliação ou dar condições para o agronegócio funcionar naquela região. Segundo, eu tenho ali Eldorado dos Carajás, né, uma das principais fontes de extração de minério de ferro e ouro do Brasil, tá? Junto com o quadrilátero ferrífero aqui na nossa região. E se eu estou ampliando a minha exportação de commodity, por consequência, a minha demanda também de energia amplia, tá? E um terceiro ponto seria o incentivo cada vez maior de um crescimento industrial na Zona Franca de Manaus, e que isso também gera uma demanda muito grande de energia. Perfeito? Então, falando de energia, eu olho para esses 3 pontos principais: agronegócio na região norte, exploração de minério de ferro e de ouro em Eldorado dos Carajás, e um terceiro ponto, a ampliação ali da Zona Franca de Manaus. Tranquilo? E claro que a construção dessas 3 usinas hidrelétricas gera uma pauta e uma discussão ambiental absurda, porque eu estou dentro do maior bioma no Brasil, brasileiro e mundial. Tá? Então isso vai gerar um impacto ambiental muito grande, uma devastação da floresta amazônica muito grande, um impacto a aldeias indígenas muito grande. Né? Belo Monte foi o exemplo disso. Né? Eu tive a oportunidade de ir a Belém em 2011, né, no calor da discussão ali da construção de Belo Monte ou não, onde que o governo simplesmente cagou por todas as deliberações ali de ONGs, de tratados com a população indígena, né, onde os palcos das manifestações eram em Belém, e tem um quadro pichado lá no meio da cidade, né, uma pichação não, perdão, esqueci o nome, gente, um grafite no meio da cidade, falando Belo Monte de merda, né? E aí uma usina hidrelétrica, ao invés de estar ali passando água, está passando esgoto, passando um monte de merda, porque isso gerou impacto absurdo nas aldeias indígenas. Foram atingidas mais de 50 aldeias indígenas. Não é a pauta aqui da nossa aula, mas só para entender que existiu uma resistência muito grande e um impacto ambiental gigantesco com isso, tá? O segundo ponto aí é uma infraestrutura de transporte. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque o nosso próximo assunto no capítulo 16 é sobre transporte, a gente vai ver isso, tá? Como é que o Brasil se estrutura através do PAC na infraestrutura de transporte, mas basicamente a gente tem ali uma preocupação muito grande de manter o setor rodoviarista em funcionamento, ou seja, continuar, não ampliar, mas continuar investindo, porque já está aí, a infraestrutura já está posta, mas fazer um investimento muito grande agora no setor tanto ferroviário quanto hidroviário. Tá? Eu tenho ali a reativação da construção da ferrovia Norte-Sul, é uma espinha dorsal que vai cortar o Brasil lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, tá passando ali pelo Centro-Oeste e criando ligações ferroviárias para o litoral brasileiro, onde vai escoar nossa mercadoria para esse litoral. Lembrando que o Brasil ele passou por esse processo de reprimarização ali com o governo Fernando Henrique. Então, a minha dependência no setor primário de produção agrícola, ela volta a ser muito grande. E o grande celeiro de produção agrícola brasileira é no Centro-Oeste. Então, eu preciso criar uma infraestrutura de escoamento de mercadorias que sai da região Centro-Oeste e vai para o litoral, porque é para exportação. Perfeito? Então, eu preciso ali criar uma estrutura de escoamento dessa mercadoria de 3.000, 4.000 quilômetros, que hoje vai por rodovia, e o ideal seria ir pela hidrovia ou para o sistema de ferrovia. Tá? E os nossos portos também vai passar aí por um processo de atualização, tendo em vista que a nossa tecnologia, e é isso declaração do próprio governo, é do século XVIII ainda, né? Os berços onde que os navios atracam são berços muito ultrapassados, e o tamanho dos navios hoje é muito maior do que a gente tinha ali no século XVIII, século XIX, e eu preciso adequar para essa nova realidade. Tá? E um terceiro ponto seria ali a transposição do Rio São Francisco, que é construído, consolidado no governo Lula, visando, entre aspas, né, reduzir o problema da seca na região Nordeste, no polígono da seca, mas a gente vai ver que o grande beneficiado com essa transposição é o agronegócio.
é a produção de fruticultura, é a produção de frutas cítricas, de frutas tropicais voltado para exportação, e a gente vai entrar em detalhes aí mais para frente também. Tranquilo? Para a gente fechar aí as segundas ações, a gente tem, e aí falando dos dois outros desafios, que seria a qualificação profissional e o desafio social, nós temos aí os projetos socioeconômicos, que vulgarmente é conhecido como projetos assistencialistas, tá? No popular aí a gente fala muito isso, tá? E esses projetos socioeconômicos, ele visa tanto qualificar o profissional, qualificar a mão de obra, e também a questão da desigualdade, de redução da desigualdade social. E aí a gente tem essa série de projetos. Eu tenho o mais famoso aí, né, e o maior projeto, que é o Bolsa Família, de distribuição de renda na veia, né? O que significa isso? O governo ele abre mão ali de um valor bruto anual e repassa isso para as famílias de baixa renda. O Bolsa Família, né? Não somente, e aí eu queria evoluir também nesse conceito com vocês, o Bolsa Família ele não cumpre somente uma função de distribuição de renda, tá? Porque, primeiro, para uma família ter acesso ao Bolsa Família, ela se cadastra numa instituição do governo também chamado CRAS, tá? Quem é o CRAS? É um órgão de assistência social dos municípios, onde existem todos os cadastros ali dessas famílias, tá? E junto com esse benefício, né, essa assistência aí de um valor de R$ 70, R$ 100, R$ 120, isso depende do número de filhos que a família tem. Primeiro, esse cadastro ele está vinculado à mãe, ou seja, à matriarca da família. E existe aí estudos que comprovam que de economia doméstica as mulheres entendem muito mais do que os homens. Tá? Então, por isso que é vinculado à mãe e não à figura do pai. E segundo, esse é um programa que ele cumpre 3 funções. Tá? Primeira função é a distribuição de renda direta, ou seja, eu estou dando R$ 70, R$ 100, R$ 120, o dinheiro que for, para uma população que está desempregada, que é de baixa renda, e que automaticamente, quando ela tem acesso a esse valor, ela vai comprar alguma coisa para dentro da sua casa, que seja o leite, que seja o pão, que seja o gás, que seja o que for, tá? E que inclusive que seja cachaça, que todo mundo fala aí que a Bolsa Família é para vagabundo, é para o cara tomar cachaça. Suponhamos que seja. Vamos supor que seja que o cara pegou os R$ 100 dele para comprar cachaça. A gente tem que entender que esse dinheiro ele movimenta uma economia que isso gera. Olha o que eu estou falando aqui agora. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, a instituição mais bem conceituada no Brasil e no mundo de estudos de economia, diz isso. Não é o Jutsu que está dizendo, tá? É a FGV. O que a FGV diz? Que a cada um real que o governo investe no programa Bolsa Família, no mês seguinte, esse R$ 1 investido devolve para o governo 47% de rentabilidade. Ou seja, não há investimento no mundo que existe quase 50% de rentabilidade de um mês para o outro. Tá? Então eu estou dizendo, se o governo investe 100 milhões para assistência social do Bolsa Família, consequentemente, no mês seguinte, ele vai ter 150 milhões voltado para o governo. Os 100 milhões se paga o investimento e ele tem 50% a mais, 47% a mais de investimento. A pergunta que fica é, como que isso acontece? Vou voltar lá. Se o sujeito ele pega o dinheiro para comprar qualquer tipo de coisa, pão, leite, cachaça, roupa, gás, o que for, o que ele está fazendo? Ele está injetando dinheiro na economia. Ele vai lá na quitanda, lá do Sozé, e vai comprar mais pão. Tá? Quando ele está comprando pão, automaticamente ele está pagando imposto naquele produto. Tranquilo? E o governo já começa a arrecadar. Tem determinados municípios do Brasil, né, e aí principalmente municípios da região Nordeste, o interior do Nordeste, 70%, 80% da população recebe Bolsa Família. Então a economia daquele município depende do Bolsa Família. E aí eu estou falando que nesse vilarejo lá, que tem 5 mil habitantes, que 70% da população recebe Bolsa Família, vai ter ali 1 ou 2 mercearias, e que todo mundo compra nessa 1 ou 2 mercearias. E olha como é que a economia começa a funcionar, né?
O sujeito começa a comprar mais pão, consequentemente, o dono da quitanda, o dono da padaria, que antes era sozinho, ele era o padeiro e automaticamente fazia ali toda a gerência, não vai conseguir mais, ele vai ter que contratar um padeiro, ou seja, já está gerando um índice de emprego, tá? E aí eu vou voltar no ciclo virtuoso do consumo, produção, gera emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera produção. O que o governo está fazendo aqui agora com o Bolsa Família? Está dando dinheiro para o povo, está aumentando o poder de consumo, bem entre aspas, porque R$100 você não consegue fazer muita coisa, mas um montante de famílias que, nesse momento, está sendo agraciada com o Bolsa Família é muito grande. Então, aumenta o consumo de determinados municípios, que automaticamente a produção local de pão, de carne no açougue aumenta. Isso vai aumentar o índice de emprego. O açougueiro vai precisar de mais uma pessoa lá para ajudar ele, o padeiro vai precisar de mais uma pessoa para ajudar ele, e assim sucessivamente. Se eu estou empregando pessoas que antes estavam desempregadas, a renda da população está aumentando e o consumo aumenta, ou seja, a economia daquele município começa a progredir. Voltando na questão lá do Bolsa Família, que rende 47%. Vamos pegar um produto, pão. O sujeito, ele tá, ou cachaça, o que for. Vamos pegar cachaça, eu gosto de sacanear, né? Vamos pegar cachaça. O sujeito começou a comprar mais cachaça. Beleza. Ele vai lá no boteco e compra cachaça. Mas a quantidade de cachaceiro que começou a tomar cachaça é tão grande que o dono do boteco vai ter que comprar mais cachaça do alambique. Quando o dono do boteco compra mais cachaça do alambique, ele está pagando imposto por isso também. E o governo está recebendo. O dono do alambique aumentou tanto o consumo de cachaça, tanta demanda de cachaça, que ele tem que começar a produzir mais cana. Mais cana e mais cachaça. Então ele vai ter que comprar mais insumos agrícolas, vai pressionar o setor sucroalcooleiro de cana, porque está vendendo tanta cachaça que a população, que os caras vão ter que aumentar a produção de cana. E eu estou falando que eu saí do sujeito, indivíduo, que recebe R$100 e compra cachaça, passei para o dono da venda, passei para o cara do alambique, pressionei o setor sucroalcooleiro, já cheguei no agronegócio aqui agora. Esse setor sucroalcooleiro já pediu dinheiro emprestado ao BNDES para aumentar a produção de cana, está consumindo mais insumos agrícolas, e isso gera uma distribuição de renda geral, que começa da base para o topo. Então, a primeira função que o Bolsa Família cumpre é esta, ou seja, de distribuição de renda na veia. Perfeito? Segunda função que ela cumpre é uma função econômica. Se eu estou dizendo que a cada R$1 que o governo investe, devolve para ele R$1,47, esse é um programa que é muito rentável economicamente para o governo. Além dele cumprir uma função social, que é a distribuição de renda, ele cumpre uma função econômica, que é um retorno financeiro para o governo. O governo não está dando dinheiro, não é o Silvio Santos que dá dinheiro para os outros. Tem que ter algum retorno financeiro essa porra. E terceira função, e aí que a gente linka com os outros projetos. Nenhuma família, e aí claro que tem os fraudulentos, né? Não vou entrar nesse mérito, a galera que é picareta, que usufrui disso para desviar verba. Estou falando do projeto em si. Nenhuma família recebe o Bolsa Família se o filho não está matriculado e frequente em escolas. Tranquilo? Ou seja, também ele cumpre uma função educacional. Tá bem? E aí a gente pode questionar, o moleque vai estar na escola pública, né? Qual é a qualidade dessa escola pública? Mas é melhor ele estar 5 horas dentro da escola pública, onde que muito provavelmente ele vai ter ali a única alimentação do dia, que é a merenda. Falta tudo na escola, mas não falta merenda. Falta quadro, falta professor, o professor entra em greve, uma cacetada de comando, não falta merenda. Porque a preocupação do governo também com isso, tá? De deixar o menino o mínimo de tempo possível fora da escola, tá? E isso é a responsabilidade do CRAS. Se o aluno ele começa a faltar muito, a assistência social liga, vai lá na família e pergunta: o que está acontecendo? Seu filho está faltando. Cadê o atestado médico? E a mãe manda esse menino para a escola, independentemente do que aconteça. E a preocupação dela, muitas das vezes, não é uma preocupação educacional, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. A gente utiliza cinto de segurança no carro preocupado com a multa ou pela segurança que o carro nos gera? A grande maioria é preocupada com a multa. Tá? Mas a mãe lá é a mesma coisa. Ela está preocupada porque ela vai perder o Bolsa Família se o filho dela não for na escola. Mas ali automaticamente está cumprindo a função, que é uma função também de escolarizar, de educar o filho. Tranquilo? E aí, mesmo que essa
E aí, indo caminhando aqui para a gente já fechar esse primeiro ponto, né, porque já está ficando extensa, e os outros projetos do governo, né? Imagina lá, o moleque que entra no 6º ano na escola pública, Bolsa Família, segue a vida inteira ali. Ele não vai ter uma educação de qualidade assim como as particulares. O governo ele tem uma preocupação de qualificar qualquer tipo de profissão, de profissional. Isso já está gerando uma redução da desigualdade social naturalmente, tá? A distribuição de renda do Bolsa Família. Mas não adianta ficar isso ad eterno. Né? A gente fala muito que o Bolsa Família tem que ser uma muleta que é provisória. Então, o que o governo fez também ali? Primeiro, ele fez o Reúne. O que é Reúne? Chama Reforma Universitária, tá? Reúne, Reforma Universitária. Ampliação de vagas na universidade e ampliação de universidades no Brasil. Aqui a gente começa com os projetos de Cefet, Tifet, de ampliação de vagas na universidade pública. Vou pegar o meu exemplo. Eu entrei na universidade em 2007. Tá? Em 2007. Eu entrei para fazer geografia em 2007. A minha turma eram 30 vagas para geografia de manhã e 30 vagas à noite. As 30 vagas de manhã entravam no primeiro semestre, as 30 vagas à noite entravam no segundo semestre. Então eram 60 pessoas que entravam para cursar geografia num ano. Em 2008, eram 45 vagas de manhã e 45 à tarde. Em 2009, eram 60 de manhã e 60 à tarde. Ou seja, em 2 anos, duplicou o número de pessoas que entravam para fazer geografia na Universidade de Juiz de Fora. Imagina isso no âmbito nacional. Tá? Imagina isso na medicina, na engenharia, em direito, ou seja, ampliou a oportunidade das pessoas ingressarem no curso superior. Concomitante a isso, teve a criação do sistema de cotas. Né? Eu não vou entrar na discussão do sistema de cotas aqui, tá? Mas eu estou falando que criaram-se as cotas e todos os escalonamentos dela, e cota é cota por renda, tá? Não é cota simplesmente racial, tá bem? Algumas universidades até têm, mas a grande maioria das universidades públicas é cota por renda. Não adianta você ser negro de escola particular, você não entra na cota de negro, tá? Você obrigatoriamente tem que ser de baixa renda e de escola pública e tudo mais, tá bem? Se vocês quiserem, na hora que eu abrir para dúvidas ali, a gente discute a questão de cotas aí e fica, tá bom? É um sistema que é relativamente muito criticado, principalmente por uma direita conservadora, racista ainda dentro do Brasil. E aí vou fazer até um paralelo, né? Essa direita conservadora critica muitas cotas, mas não critica o FIES. Para pensar. Porque quem é beneficiado pelo FIES? Na grande maioria das vezes não são os negros, não são os pobres, não são as pessoas da periferia. E sim uma elite que quer fazer medicina, que quer fazer odontologia, que quer fazer cursos que são muito caros, que as pessoas não conseguem passar na universidade pública e que faz a pleiteação aí do FIES. Eu não estou falando a grande maioria, não. Estou falando que tem muitas pessoas que criticam as cotas, que são essas pessoas que não criticam o FIES porque é beneficiado de um lado, mas vê que está perdendo a sua vaga na universidade por causa das cotas. Tá? E o ProUni, que vocês conhecem bem aí. Todos esses são programas de ingresso à universidade para a população de maneira geral. E qual é a preocupação do governo aqui agora, queridos? Claro, que é diminuir esse abismo social entre as classes, é dar oportunidade para uma classe baixa, negra, excluída, periférica, ingressar na universidade, tanto que a gente fala muito aí que a universidade de 2007 para frente, ela se coloriu, né? Por que ela se coloriu? Porque até 2007, né, a universidade era muito elitizada, ainda é muito elitizada, né? Para você fazer um curso superior, e dependendo do curso superior que você entra, né, é uma classe média alta, classe alta que faz, né? Você não vê tantos negros ainda na universidade. Para pensar aí a quantidade de professores negros que a gente tem. Né? É um clichê. Para pensar qual foi a última vez que você foi atendido por um médico negro. Olha para professor. Estou falando professor. Professor negros que você teve. Sacou? E aí eu estou falando que é um nível de qualificação mesmo. Tá? E aí a gente vai entrar na questão do racismo estrutural, enfim. Tá? E então aqui é uma preocupação de redução de desigualdade social, mas ao mesmo tempo é uma preocupação econômica. Eu tenho que qualificar minha profissão, meu profissional, porque automaticamente ele qualificando esse profissional, ele tem um salário melhor, ele tem uma renda melhor, ele consegue ali ter uma condição de vida melhor também e supre a necessidade da indústria que precisa agora dessa mão de obra. Perfeito? Qualificada. Então aqui, ó, cumpre esses dois papéis de qualificação profissional
e de desigualdade social. Tranquilo? Para a gente fechar, já está ficando longa pra caramba, eu não gosto de aula tão longa assim. Qual é o cenário internacional aí, o cenário econômico que a gente está? Como eu disse para vocês, o Brasil ele vai surfar nesse período na crista da onda. Eu tenho uma hiper mega valorização de commodities, principalmente pelo crescimento absurdo da China ali, né? Isso pressiona muito a venda de commodities e o Brasil, como ele reprimarizou sua economia no período do Fernando Henrique Cardoso, automaticamente ele vai ganhar muito com isso agora. Né? Ou seja, ele vai vender muito petróleo bruto, ele vai vender minério de ferro, soja, então a nossa economia vai estar muito aquecida. Como eu tenho a redução da desigualdade social, uma ampliação da qualificação profissional, eu tenho a expansão dessa classe média, né? Ou seja, eu tinha ali uma classe E e uma classe D que se transforma em classe C. Quando eu falo classe média, classificação do IBGE, é uma população que recebe até R$ 4.600 de salário, tá? E aí a gente vai falar que R$ 4.600 não é nada no que se refere a viver num grande centro urbano, perfeito? 66% da população brasileira é classificada pelo IBGE como classe média, tranquilo? Só que aqui, eu deixo aqui em suspensão que a gente vai ver isso no próximo slide, tá? A gente amplia nosso poder de dívida e não nosso poder de compra. Vou explicar isso melhor daqui a pouco, tá? Ou seja, o que eu tenho não é dinheiro no bolso, eu tenho ampliação do crédito. Fica fácil eu comprar, mas eu compro dividido no cartão de crédito. Eu vou lá e compro o carro, divido ele de várias vezes, tá? O endividamento público externo aumenta, e aí por que aumenta? Eu estou falando que a facilidade de crédito do Brasil aumentou, porque a nossa economia está estável. E aí é um momento no Brasil onde a gente consegue pegar dinheiro e implantar isso através de infraestrutura, que é a minha preocupação através do PAC aqui. E a gente entra no período chamado de neodesenvolvimentismo. Acorda para isso aqui, que é um conceito bacana. Esse neodesenvolvimentismo é um hibridismo entre neoliberalismo e políticas keynesianistas coabitadas ao mesmo tempo e no mesmo espaço. É um Estado, sim, que olha com um olhar neoliberal, mas existe uma preocupação de estado de bem-estar social. Me fiz entender? Vai ficar claro isso daqui a pouco, onde que eu vou colocar mais características aí do governo Lula para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Qual o setor que mais lucrou desse período do governo Lula? Foram os bancos. Tá? O Itaú se transformou nessa potência porque era um parceiro incondicional do governo Lula. Isso é uma política neoliberal. Banqueiro lucrar é política neoliberal. Mas, como consequência, a gente diminuiu a desigualdade social, ampliou a qualificação profissional, ampliou o salário e a renda da população, e isso são políticas keynesianistas. Então, é a coabitação disso na mesma estrutura. Beleza? Vou pausar aqui porque a aula já ficou extensa pra caramba, e aí a gente abre para as dúvidas, tá bom? Um beijo.